Vamos lá, gente. A aula nossa de hoje, ela é sobre a refração da luz, beleza? Bom, para a gente começar, a gente introduzir esse assunto, quero fazer uma pergunta para vocês. Esse slide aqui, vocês já se perguntaram por que que a água, ela altera a forma dos objetos que a gente... Ela altera a forma que a gente enxerga os objetos? Vocês já pensaram isso? Já se perguntaram isso? Vocês têm alguma noção do porquê que isso acontece? Como acontece? Já viram falar sobre? Por conta da. É porque a água é turva, não é? Da turbidez dela. Não sei se tem algo a ver. Também, mas essa turbidez dela, Seria por causa da. pode falar. Seria por causa da absorção da luz, os diferentes jeitos que ela absorve a luz, que, sei lá. Também tem a ver, por aí. Tá? Estamos caminhando. Alguém mais se arrisca? Bom, ó, vou avançar aqui. Vamos lá. Primeiro, devido ao fato da refração da luz, né, desse fenômeno que acontece, que é o tema da nossa aula, e a gente vai ver agora, conforme eu fiz essa pergunta para vocês, porque no final eu vou perguntar para vocês novamente, e vocês vão ver que vocês vão ter muito mais argumentos para me provar o porquê que a água faz isso, tá? Eu não vou responder essa pergunta agora. Essa pergunta vai ser respondida de acordo a aula for caminhando, tá bom? Bom, primeiramente, a definição física da refração da luz diz o seguinte: a refração da luz causa uma mudança no meio de propagação da luz que vem sempre acompanhada de uma mudança em sua velocidade de propagação. Como assim? Aqui a gente tem um esquema, ó, tá vendo? Tem ar, glass aqui, vidro, né? E ar. Nota que o raio de luz aqui está vindo, ele vem de uma forma, numa velocidade, e o meio aqui, que é o vidro, ele está alterando a forma que essa luz se propaga e está alterando também a velocidade, tá? E essa é a primeira definição física que a gente tem. E outra coisa, não confunda, tá, refração com desvio. Muitas vezes acaba confundindo isso. E são coisas totalmente diferentes, tá bom? Bom, três definições que eu posso dar para vocês sobre a refração da luz, que vai ficar mais fácil, um pouco mais claro na mente de vocês. Eu vou explicar uma de cada vez, né? A refração da luz, ela pode ser definida também por um fenômeno luminoso, no qual um feixe de luz incidente sobre uma superfície que separa dois meios materiais. Por exemplo, que a gente deu aqui em cima. A gente tem esse exemplo nessa animação, ar, vidro e ar. São dois meios materiais, onde o feixe de luz que está incidindo sobre a superfície vai estar separando esses dois meios, tá bom? Segunda definição, ela apresenta uma mudança em sua direção, alterando a maneira pela qual percebemos os objetos, tá? Por isso que, de acordo com esse GIF aqui, essa imagem também do lápis, a gente está vendo de uma forma diferente, pelo fato dela mudar a direção. Tem um experimento bem bacana que eu vou mostrar para vocês lá no final, que mostra melhor isso, tá? Outra definição é que a refração da luz causa uma mudança no meio de propagação da luz que vem sempre acompanhada de uma mudança em sua velocidade, que foi o que eu falei lá no início. Essa definição aqui é a mais completa, tá? Se um dia vocês estiverem respondendo uma questão de segunda fase vestibular e perguntar sobre o que é a refração da luz, ou o que que um conceito diz, sempre diga que a refração da luz é o efeito que causa uma mudança no meio de propagação da luz e também numa mudança da velocidade da propagação. Esse termo velocidade aqui que é a chave, tá? Bom,
todo material, todo meio, né, de propagação, ele tem como posso explicar, uma propriedade que se chama índice de refração absoluto. O que que é isso? O índice de refração absoluto vai ser a razão entre as velocidades da luz do vácuo e um determinado meio. Como assim? Se eu quiser saber o índice de refração absoluto da água, o que que a gente faz? A gente pega a velocidade da luz do vácuo, divide pela velocidade da luz no meio, que é a água. Alguém está querendo entrar aqui? Deixa eu ver. Permitir. Opa, vamos lá. Só voltando aqui. O índice de refração absoluto, né, vai ser uma propriedade que todo objeto tem, todo meio tem, e é a razão entre a velocidade da luz do vácuo e um determinado meio, tá bom? Então, se eu quero saber o índice de refração absoluto da água, por exemplo, a gente pega a velocidade da luz no vácuo e divide, né, faz uma razão com a velocidade da luz no meio da água, tá? Essa propriedade ela é muito importante para a gente conseguir fazer o seguinte, lá na frente, depois no próximo slide a gente vai ver sobre o índice de refração relativo, que a gente compara dois tipos de índice de refração de dois meios, tá? Então, tópicos aqui que eu preciso que vocês tenham em mente. Primeiro, o C aqui, que é a velocidade da luz no vácuo. Ele é 3 vezes 10 a oitava metro por segundo, tá bom? Geralmente, alguns vestibulares, alguns exercícios dão esse valor, outros não. O N do vácuo, ele é igual a 1. O N do ar, né, o índice de refração absoluto do ar, ele é aproximadamente 1, ele não é 1 exatamente, mas a gente, por convenção, para ficar mais fácil os cálculos, aproxima para 1, tá? Mas você não pode dizer que o N do ar é igual a 1. E o N do meio, ele nunca vai ser menor ou igual a 1. Por quê? Como a velocidade da luz do vácuo é a maior velocidade que a gente tem, o maior meio de propagação da luz que a gente tem é a velocidade da luz no vácuo, nenhum meio. Se você estiver calculando o índice de refração de algum meio, sei lá, do ar, do vidro, se a sua conta der menor ou igual a 1, pode apagar tudo e fazer de novo que você fizer errado, tá? Nunca vai ser menor que 1, porque 1 é só do vácuo, beleza? Sempre vai ser 1, alguma coisa, tá? Vamos lá. Que eu tinha falado para vocês. A gente tem também outra relação, que é o índice de refração relativo, tá? Que vai ser a comparação entre o índice de refração absoluto entre dois meios. Ah, eu quero comparar o índice de refração absoluto entre a água e o ar. Você faz uma razão entre os dois, do índice de cada um, ou da velocidade em que a luz se propaga dentro desse meio. Vamos supor, eu te dou um exercício, que eu te dou a velocidade que a luz propaga dentro do ar e a velocidade que a luz propaga na água. É só você fazer a razão entre os dois, tá bem? Tanto isso, essa relação que está de cá à esquerda e essa relação para cá são válidas, tá bom? Como saber, né? Essa é a questão também que é bem interessante. Como que você sabe qual meio vai ser mais refringente que o outro? Como que você vai saber se o ar ou a água ou o gelo tem um índice de refração maior que o outro? Tá? Um meio mais refringente que o outro vai ser em duas relações, em dois tópicos. Primeiro, quando o índice de refração é maior que o outro, ou seja, a gente está vendo na figura aqui, suponhamos que aqui seja a água, aqui seja o ar, por exemplo. A água está sendo N2 e o ar N1. Quando N2 for maior que N1,
significa que o índice de refração, o meio mais refringente vai ser quando o índice de refração é maior que o outro, ou seja, nesse caso aqui, N2 é maior que o N1, então N2 é mais refringente que N1. E tem também a relação que diz que um meio ele vai ser mais refringente que o outro quando a luz se propagar por ele com uma velocidade maior que o outro. Então, se a velocidade num meio é 10, em outro é 5, o que tem a velocidade 10 vai ser o meio mais refringente, tá bem? Alguma dúvida até aqui? Quer comentar alguma coisa? Não. Tranquilo? Tá. Sobre a refração da luz, a gente também tem as leis de Snell-Descartes, que diz, primeiro, o raio incidente e o raio refratado, né? Só voltando aqui, no caso, o raio incidente seria este, o refratado de cá, tá bom? Só para recordar. A gente já falou sobre essas propriedades do raio, mas só para dar um alô mesmo. O raio incidente e o raio refratado e anormal sempre pertencem ao mesmo plano, tá? Segundo, quando a radiação monocromática passa de um meio para o outro, o que é radiação monocromática? Raio de luz, tá? Isso aqui é só uma forma diferente de falar. Então, quando o raio de luz passa de um meio para o outro, é constante o produto do seno do ângulo formado pelo raio com a normal e correspondente índice de refração ao meio. Meu Deus, o que ele quis dizer aqui, Senhor amado? Calma lá. Calma que a gente resume tudo isso que ele falou, todas essas duas leis aqui de Snell-Descartes, nessa equação, que é n de 1 vezes seno de θ1 igual a n de 2 vezes seno de θ2. Traduzindo, seria o n de um meio principal vezes o seno do ângulo que está sendo... vezes o seno do ângulo de radiação que ele está sofrendo, igual ao n do outro meio, né, o índice de refração do outro meio, vezes o seno do ângulo também formado pelo raio com a reta normal. Ficou feio, é chato, é ruim de decorar isso daqui, eu sei, tá? Mas eu gosto de chamar de outra forma isso daqui. Eu detesto essa definição, porque isso daqui a galera vê, N1, seno, θ1, é confuso. Eu entendo vocês, eu não gostava disso também quando eu estava no meu ensino médio. Por isso, eu pensei da seguinte forma, na época minha também de vestibular, e ficou muito mais fácil. Eu falei para vocês isso daqui na outra aula ao vivo que a gente fez a resolução de exercício, que é o N de onde vem, ou seja, o índice de refração de onde está vindo no desenho, vezes o seno do ângulo de onde vem, igual ao N para onde o raio vai, vezes o seno do ângulo para onde o raio vai. Não vê que ficou muito mais fácil para você até analisar? Por exemplo, se a gente volta aqui, ó, opa, calma, fazendo caca. Se a gente volta aqui nesse desenho, o que seria? O N, de onde vem, N1, vezes o seno do ângulo de onde vem, que é onde o raio está vindo, ou seja, seno de θ1, igual ao N de onde vai, N2, vezes o seno do ângulo de onde vai, θ2. Fica muito mais claro, tá? Vocês podem usar, se você falar, não, professor, para mim é tranquilo usar essa primeira relação, beleza. Mas eu sei que tem gente que às vezes tem dificuldade de guardar as fórmulas e tudo mais, eu prefiro tratar dessa maneira aqui, tá bem? Tudo bem, gente? Alguma questão, alguma dúvida? Comentário? Entenderam aí? Essa forma é bem mais fácil. Beleza. Agora, gente, eu vou mostrar para vocês aqui um experimento que Antes disso, vamos lá. Com tudo isso que eu falei para vocês,
Se a gente voltar lá, oh meu Deus, se a gente voltar lá no primeiro slide, na primeira pergunta para você que eu fiz para vocês, que era o que a água altera a forma que a gente enxerga os objetos? Vocês já saberiam me responder de uma forma mais completa? Mais ou menos. Tá, arrisca aí, fala, como que você me explicaria? Que através da reflexão da luz, a velocidade modificada. Não sei explicar bem. Pode, se você quiser escrever, o seu áudio tá meio abafado, não entendi direito. Tá. Quem mais quiser falar aí, fica à vontade. Lá vão ter. Você está escrevendo? Vamos lá, gente, pensa aí. Lembra de todos os tópicos que eu abordei. Teria alguma coisa relacionada com o ar, o vácuo? Mais ou menos. Também, mas nesse caso, nessa situação aqui, por exemplo, a gente não está tratando do vácuo, porque não tem vácuo envolvido. Porque a gente só está tratando do ar e da água. Mas, ó, esquece esse GIF, esquece esse lápis aqui. Foca na pergunta: por que a água altera a forma que a gente enxerga os objetos? Lembra que eu falei aqui, ó? Vamos lá. S. Primeira coisa, a refração da luz causa uma mudança no meio de propagação, tá? Primeira coisa. Cadê? Escreveram aqui? É exatamente isso, Micael. Lembra que eu falei que a velocidade é a chave da coisa? Então, se a gente olhar aqui na definição que eu coloquei no slide para vocês, o que diz? A refração da luz causa uma mudança no meio de propagação da luz, que vem sempre acompanhada de uma mudança em sua velocidade de propagação. Então, a primeira coisa que vocês podem dizer, se um dia vocês forem perguntar por que a água muda a forma que a gente enxerga as coisas, né? Porque a refração, o fenômeno da refração que está ocorrendo ali, causa uma mudança no meio de propagação da luz, tá? Que está dentro do meio da água ali, e também uma mudança na velocidade da propagação dessa luz. Por isso que você pode ver que fica muito mais no GIF aqui, que a velocidade é diferente do que a velocidade que a gente está vendo aqui no ar, entendeu? Outra coisa que eu falei aqui, ó. Lembra que eu disse que o n do meio nunca vai ser menor ou igual a 1, sempre maior que 1? O índice de refração da água é maior do que o índice de refração no vácuo e é maior do que o índice de refração do ar. Então, por conta disso, ela é um meio mais refringente que o ar, né? E por isso que ocorre esse fenômeno, tá bom? Vou pular aqui para o vídeo para vocês verem melhor o experimento que mostra na prática isso daí, tá bom?
Só para fazer um teste aqui, vocês conseguem ouvir o áudio do meu computador? Sim. Então tá bom. Deixa eu botar em tela cheia aqui e vou dar play para vocês. Calma aí. Fala galera, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra você o que a galera gosta de chamar de truques com água. Galera, truques como esses, ó. Acerta com a ponta da minha esquerda. Ao colocar a minha esquerda na frente, ela passa para a ponta da direita. Por que isso acontece, professor? Por que isso acontece? Isso acontece porque você tem um objeto, esse raio desvia aqui um raio de qualquer na parte inferior, desvia aqui, desvia esses raios. Para você entender isso melhor, eu peguei um recipiente cilíndrico, enchi de água e peguei dois lasers, galera. Peguei um laser de luz verde e um laser de luz vermelha. Na minha mão direita, nós temos aí o laser de luz verde. Na minha mão esquerda, eu tenho o laser de luz vermelha. Note, quando eu oscilo a minha mão esquerda, é o ponto vermelho da direita que oscila. E quando eu oscilo a minha mão direita, é o ponto verde da esquerda que oscila. Ou seja, isso nos mostra que a luz realmente está cruzando após passar pelo vidro. Agora, para mostrar para você o raio de luz dentro da água, eu vou pingar um pouco de corante azul para ficar melhor para a gente enxergar, tá bom? Professor, Oi. o áudio do seu celular tem que estar desligado. Ah, você fala do computador, né? Desculpa. É. Eu vou voltar um pouco aqui, tá? Beleza. Que oscila. Ou seja, isso nos mostra que a luz realmente está cruzando após passar pelo vidro. Agora, para mostrar para você o raio de luz dentro da água, eu vou pingar um pouco de corante azul para ficar melhor para a gente enxergar, tá bom? Bom? Vamos mexer um pouco aqui. Agora, note a luz laser vista de cima, como ela desvia. Tá vendo? Essa luz está sofrendo um desvio dentro da água por causa da refração. Galera, é importante perceber que diferentes vidros com diferentes formatos, você percebe que ele inverte a imagem de formas diferentes, né? Esse vidrão aqui, ele é um vidrão cilíndrico, então ele vai inverter apenas da direita para a esquerda, você percebeu? Já esse fundo desse balão, ele é esférico, então ele inverte, além de inverter de direita para a esquerda, ele inverte de cima para baixo, como a gente viu na seta. Tudo bem? Bacana? Galera, então é isso. Como todo final de vídeo, deixo aqui para você um link para você. Bom, gente, vocês conseguiram entender aí